Olá, meu povo, bom dia. Vamos agora para a competência 2 do Enem aqui, todas as questões relacionadas às competências, né? A aula passada a gente viu alguns aspectos que deram e hoje nós vamos e a competência um, né? A competência um que é responsável pelos aspectos mais gramaticais do texto. Agora vamos para a competência 2. A competência 2 ela é muito importante, por quê? Porque a competência 2 ela rege três, que eu chamo de três pilares. Então, ela tem três pontos a ser avaliados. É um problema para mim, inclusive, o Enem acaba confundindo esses três elementos que não são elementos tão interligados, ele acaba, como é que diz, criando uma competência só, e cabe a nós aqui entendermos aqui como é que o corretor avaliador vai observar essa, essa combinação de fatores que vão determinar sua nota na competência 2. Então, competência 2, compreender a proposta da redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo. Vai tentar com a bexiga, professor, não entendi foi nada. Mas vamos lá. Primeiramente, compreender a proposta da redação. Então, você vai compreender a proposta. Você tem que saber que a competência ela vai ver se seu tema ele está realmente dentro da proposta, 100% dentro da proposta. Ou seja, se você está seguindo o tema ou não, meu amigo. Sua redação está dentro 100% do tema. Lembrando que o tema não é só a violência contra a mulher, é a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Então aqui a gente tem várias maneiras de derrapar. Você pode fazer a fuga parcial, que é como a gente chama, quando você fala da violência em geral e só cita a violência contra a mulher. Então o que era para ser o principal, né, se torna secundário, que é a violência contra a mulher, e o que era poderia ser utilizado como secundário, que era a violência em geral, torna-se o principal. Isso é uma fuga parcial do tema. Você pode abordar a violência contra a mulher de uma forma puramente histórica, em nenhum momento falar como ela persiste, que seria também uma fuga do tema, né? Ou você não estaria atingindo 100% o tema. Você pode falar até contra a persistência da violência contra a mulher e citar só casos que ocorrem fora do Brasil, que também aqui você não estará acertando 100% do tema. Esse é um exemplo, claro, da redação que eu passei agora recentemente, né? Inclusive. Poucos alunos fizeram, mas até foi mais do que eu esperei. 15 alunos fizeram. Então, assim, eu espero mais, né? Quem não fez está com zero, mas fazer o quê? Enfim, é, gostei bastante do pessoal que fez aí e tal, algumas redações muito boas. Espero que pouca gente tenha usado o chat GPT, né? Ou IA em geral. Enfim, pegamos esse primeiro pilar, certo? Primeiro pilar é esse. Depois, aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo e prosa. Então, aqui temos dois pontos. Primeiro, aplicar várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. O que são essas aplicar várias áreas do conhecimento? As várias áreas do conhecimento é o que a gente chama aqui de repertório. O que é o repertório? Mais para frente ele vai explicar um pouco. Mas repertório é quando você pega elementos que não fazem parte puramente do texto, como um conceito, como um conceito, como um dado histórico, né? Como um, deixa eu ver assim, uma citação, né? Que o pessoal gosta muito de utilizar. Então, é esse tipo de coisa que o Enem vai avaliar se você está utilizando e como você está utilizando. Porque isso aqui hoje, é uma condição basilar para você tirar uma redação nota 1000. Não era assim antigamente, mas cada vez mais o Enem vem cobrando insistentemente a utilização, e agora, mais do que apenas a utilização funcional desse repertório. Então, a pessoa que vê aí, 10 citações coringas para o Enem, o Enem está punindo quem trabalha dessa forma, entendeu? Está punindo quem trabalha dessa forma. Que citações muito genéricas, citações que não se aplicam diretamente ao tema, citações mal utilizadas, o Enem está punindo. É isso aí, cada vez mais ele tem sido mais rígido, graças a Deus. Enfim, e por fim, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo em prosa, ou seja,
Aqui o Enem também vai medir se seu texto está de acordo com o texto dissertativo argumentativo. O que é o texto dissertativo argumentativo? A gente já estudou em sala, né? Mas a gente vai rever aqui a visão do próprio Enem sobre o que é o texto dissertativo argumentativo. E aqui, essa competência aqui, ela, um aluno zera. Essa aqui é. Pô, como é que você pode zerar? Primeiramente, fugindo do tempo. E segundo ponto, não fazendo texto dissertativo argumentativo. Já expliquei para vocês em sala de aula o que é um texto dissertativo argumentativo. Ela nem ainda vai reexplicar aqui. Então, o segundo aspecto a ser avaliado no seu texto é a compreensão da proposta da redação, composta por um tema específico a ser desenvolvido na forma de texto dissertativo argumentativo. Ou seja, a proposta exige que o participante escreva um texto dissertativo argumentativo, que é um texto em que, por meio de uma argumentação, defende-se um ponto de vista. Aí, é mais que uma simples exposição, mas existe a exposição, viu? Não esqueça. Ele também expõe porque ele é dissertativo. É a exposição de ideias. Por isso você deve elaborar um texto com você deve evitar elaborar um texto de caráter apenas expositivo, mas deve ter o caráter expositivo também. Só não pode ser apenas expositivo. Devendo assumir claramente um ponto de vista, é uma coisa que a galera não faz. Muitas vezes erra. O pessoal erra. Aqui, ó, claramente, ela está tendo interpretado aqui em negrito. Por quê? Porque tem gente que não coloca a opinião. Não coloca opinião. Antigamente chamava-se de tese também, né? Mas agora nem deixa mais claro, né? Opinião. Você tem que ter uma opinião. Ah, professor, a opinião tem que ser. Como é que tem uma opinião? Você deixar claro, por exemplo, uma opinião para a violência contra a mulher no Brasil. Você pode falar, a violência contra a mulher é fruto de causas históricas. Opinião. Você vai tentar comprovar essa opinião com base nos seus argumentos, entendeu? Você pode ter mais de uma opinião. Você pode embasar seu texto em pelo menos duas opiniões mais fixas, né? Você vai desenvolvê-las. Além disso, é preciso que o ponto de vista que você irá defender esteja relacionado ao tema da proposta. É uma coisa lógica, né, gente? Pelo amor de Deus. Assim, você atenderá às exigências da competência 2 da matriz e referência para a redação do tema. Trata-se, portanto, de uma competência que avalia as habilidades integradas de leitura e de escrita. Aqui o tema, né? Ele vai falar sobre o tema. Como é os temas do Enem? O tema constitui núcleo das ideias sobre as quais o ponto de vista se organiza e é caracterizado por uma delimitação, que eu chamo de recorte, né? De um assunto mais abrangente. Então, ó, tem violência que é desse tamanho, tem violência contra a mulher, aí tem a persistência da violência contra a mulher, tem a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Delimitar o tema. Você pode até delimitar ainda mais, só que quando ele já dá muito recortadozinho. Não é necessário. Aí por isso é preciso atender ao recorte temático definido para evitar tangenciá-lo. Então, abordar parcialmente o tema, que é o que a gente chama também de fuga parcial. Ou ainda pior, desenvolver um tema distinto do determinado pela proposta. Isso aqui é zerar, né? É pedir a caixinha e vala preta, meu querido. Outro aspecto avaliado da competência 2 é a presença de repertório sociocultural. Aqui que eu estava falando repertório, gente. Repertório é muito importante. A gente vai ter aula de repertório. Calma, calma, jovem Padawan. A gente chega lá. Que se configura como uma informação, um fato, uma citação ou uma experiência vivida. Corta essa experiência vivida. Não tem experiência vivida. Nunca me relacionar também com experiência vivida. Entendeu? Você pode puxar um fato histórico, uma informação acadêmica, uma citação, né, um contexto histórico. Agora, experiência de vida é corte, que de alguma forma esteja relacionada ao tema e contribua como argumento para a discussão proposta. Ou seja, tem que estar relacionado ao tema e com a. Cadê? E contribua com o argumento, né? Com o argumento, né? Na verdade, acho que aqui está errado, né? Com o argumento para a discussão da proposta. Então, tem que contribuir com ou com o argumento, né? Então, ele pode contribuir com base em um argumento mais forte, ou por si só, o argumento, a citação pode ser utilizada como argumento, né? O repertório. No caso, por que a gente chama de argumento de autoridade, que na verdade é uma falácia, mas é utilizada dentro do Enem como um reforçativo do argumento. Enfim, a partir dessas considerações, segue algumas recomendações para atender plenamente às expectativas em relação à competência 2. Leia com atenção a proposta da redação e dos textos motivadores para compreender bem
o que está sendo solicitado. Aqui são dicas, né, para você não errar. Então, leia atentamente a proposta de redação. Ensinei você já, lá na sala de aula, como é que você lê o tema. Né? Lê com parte, olha qual é o cerne da proposta, qual é a palavra principal dentro da proposta, tal, e depois você vai olhando os outros recortes, não, delimitações. Reflita sobre o tema proposto para definir qual será o foco da sua discussão. Isto é, para decidir como abordá-los. Qual será o ponto de vista adotado, que sua opinião, né? Ponto de vista adotado, e como defender os seus argumentos, né? Não copie trechos motivadores, gente, não copie nada. A recorrência de cópia avaliada negativamente fará com que sua redação tenha uma pontuação mais baixa ou até mesmo seja anulada como cópia. Lembrando que você, se a linha for cópia ipsiliteris, no caso, que seja uma cópia letra por letra, ela vai simplesmente ser cortada. Ah, professor, eu não posso utilizar nada de texto de apoio? Não, pode. Posso utilizar um dado de texto de apoio? Um dado pode. Um dado, geralmente um dado, uma citação, um contexto histórico que ele tem, alguma coisa do tipo, pode utilizar sim, mas só um. Limite-se a um. Não copie texto, tal. Evite ficar preso às ideias desenvolvidas nos textos motivadores. Você pode se apropriar dessas ideias para construir a argumentação, mas não deve esquecer de utilizar informações que extrapolem a prova de redação e sejam relacionadas com a área do conhecimento. Ou seja, pegue repertórios sociocultural que não tenham a ver só com não tem a ver só com os textos que o Enem traz. Selecione a partir de seu conhecimento próprio, não apenas dos textos motivadores de informações de área do conhecimento pertinentes ao tema e articule-as de modo produtivo o seu texto, evidenciando que elas servem a um propósito muito bem definido, a ajudá-lo a avaliar seu ponto de vista. Informações e citações soltas no texto, por mais variadas e interessantes que sejam, perdem relevância quando são associadas não associadas produtivamente à defesa de um ponto de vista desenvolvendo o texto. Aquilo que eu já falei, né? Não adianta só colocar a citação, não adianta só colocar o contexto histórico. Esse contexto histórico tem que contribuir para o seu texto. Então, lógico, né? Mantenha-se dentro dos limites do tema proposto, tomando cuidado para não se afastar do seu foco. Esse é um dos principais problemas identificados nas redações. Nesse caso, duas situações podem ocorrer: fuga total ou tangenciamento do tema. Aqui, ó. Cuidado com o repertório de bolso. É o que a gente fala de repertório coringa. Repertório de bolso é uma expressão para se referir às referências prontas, memorizadas e frequentemente utilizadas pelos participantes, de forma genérica e pouco aprofundada, sem conexão genuína com o tema proposto. É como se é um repertório guardado no bolso para ser utilizado em qualquer tema, mas não seja totalmente adequado ou pertinente. Isso aqui é um problema seríssimo. A gente tem alguns repertórios de bolso que são muito bons. É o artigo 5º e 6º da Constituição, eles são ótimos, entendeu? Mas tem que ser utilizado com cuidado também. Agora, quando você pega aquele, Brasil, país do futuro, é repertório de bolso. Utopia, repertório de bolso. Professor, mas tirou, mas o Enem não quer mais, o Enem percebeu a burrice que estava fazendo, com 1 milhão de textos citando utopia. Então, ainda tem alguns vídeos aí, você que gosta de TikTok, fica olhando TikTokzinho em vez de assistir minha aula aqui. Você, cuidado. Que é a história de usar utopia, cuidado ver vídeo do TikTok. Por quê? Porque vídeo do TikTok eles são requentados. Então, esse aqui é do ano passado. Esse guia do redação, né? Lançou no final do ano passado. Você vê, existe uma cultura de cursinhos que às vezes não se atualizam dentro do que o MEC está propondo e o MEC está lançando. Então, por quê? Porque ele requenta vídeos antigos. Então, você tem vídeo ali de tier list de citação do Enem. Pá, as citações que é maravilhoso. Então, muitas dessas citações já são citações que já estão dentro dessa cultura desses cursinhos online, desses professores online, desses professores de TikTok. Conta, já foi professor de cursinho, mas, assim, por isso que eu posso falar até com propriedade que existe uma questão cultural ali que às vezes é um pouco atrasada. Claro, na escola pública, normalmente a gente também pode ter um atraso. Mas o professor Daniel vai atualizar. Ele não está com qualquer professor, não. Vamos lá, e por que isso é problemático, né? O que é uma pergunta que a gente está fazendo, né?
A competência 2 da redação exige ao participante que utilize repertório sociocultural legitimamente relacionado ao tema, ou seja, deve ser pertinente ao assunto tratado, ser bem contextualizados e articulados com os argumentos. Isso aqui é essencial. É essencial. Hoje o Enem tem cada vez mais cobrado e batido muito nessa tecla. Repertório. Antigamente era só repertório, hoje é repertório, mas o repertório tem que ser contextualizado. No futuro, a gente também vai bater muito nessa questão dos conectivos, que o Enem só quer conectivo a rodo. Deus queira que já já eles mudem isso também e voltem atrás da questão do conectivo. Para mim, eu não gosto do Enem cobrar tanto repertório. Eu acho que repertório é uma perda de tempo para o aluno, em vez de o aluno estar aprendendo um mecanismo e elementos linguísticos de fato, o aluno está tendo que pegar um monte de repertório para utilizar na redação, porque fulaninho acha que ficou bonito. O repertório é interessante quando o aluno tem, mas não, para mim não é interessante quando já vem do aluno. O aluno tem que estudar repertórios. Ah, vou ver livros que falam sobre educação. Ele não vai ler o livro, ele vai pegar um livro falando educação lá, Paulo Freire, ele não vai estudar a teoria de Paulo Freire, ele vai muito por alto a educação bancária aqui que Paulo Freire falava. Por quê? Porque ele sabe que se cair algum tema relacionado à educação, ele consegue usar de forma consistente a ideia de educação bancária de Paulo Freire. Então, mas o cara nunca leu o livro de Paulo Freire. Provavelmente o cara não sabe nem quem é Paulo Freire. Então é isso. Mostrar que o participante sabe relacionar conhecimento ao problema discutido. É bom, né? Aí, se o avaliador perceber que o repertório foi inserido de forma decorada, automática e forçada, pode avaliá-lo como não produtivo, o que poderá prejudicar a nota na competência 2. Nos exemplos seguintes, construídos a partir do tema de 2024 sobre desafios para a valorização da herança africana no Brasil, você verá como o repertório de bolsa é utilizado na introdução de implementação. Aqui, ele vai pegar, né, utopia, exatamente o que eu tinha falado, né? Exemplo de repertório utilizado na introdução. Eu vou deixar para falar essa parte aqui, mas quando nós pegarmos a parte de repertório, tá bom? Vou dar uma puladinha nisso aqui, mas quando eu falar lá no futuro na aula de repertório, vai ficar melhor, eu volto para cá, que é os erros que vocês podem cometer, tá bom? Mas o repertório de bolsa, no geral, é um repertório que ele não acrescenta nada. Aqui ele tem até né, como evitar. Né? Aqui tem ó, escolhas específicas que realmente tenham relação com o tema. Articule repertório utilizando com as ideias, quer dizer, usado com ideias utilizadas para defender seu ponto de vista. Mostre que você entendeu o conteúdo citado e que ele ajuda a fortalecer sua tese. Aqui ele tem um exemplo, né? Produtivo de repertório. Também vou deixar para falar quando eu falar do repertório, né? Mas eu já dei alguns exemplos até aqui na fala, né? Então aqui vocês veem que olha o tanto que o Enem dedica só para isso. Entendeu? Olha o tanto que o Enem dedica só para isso. Aqui nós vamos ter né, o Enem falando sobre o tema. Também já falei sobre isso aí. Ele vai aplicar o tema, né, vários textos, como a gente pode ver, sempre tem uma imagem, um poema, né, que tem um texto de categoria mista, né, ele tem tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal, né? E aqui a gente tem uma imagem, né, da questão da questão da africana, né? Aqui nos vídeos formados está um grafite, né? Então aqui a gente tem uma imagem, aqui a gente tem um texto misto e dois textos escritos. É uma poesia, você vê que ele traz vários elementos para que você facilite a sua compreensão, entendeu? Tem vários elementos aqui. Enfim, tá, vamos retomar agora. Com base no recorte temático definido pela proposta, o participante precisaria considerar as várias dimensões do temas contidas nos textos motivadores. Aí o texto 1 é um verbete da palavra herança, que consta no dicionário Roas, para que a proposta apresentada, herança, é definida em seu sentido antropológico e não meramente jurídico, como o legado das crenças, conhecidos, técnicas, costumes e tradições transmitidas por um grupo social de geração para geração, cultura. Então aqui a gente vê o quê? Que aqui a gente tem uma definição do dicionário para justamente dar mais clareza a quem está lendo sobre o tema. Por quê? Porque o tema
Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. E aqui a gente vê justamente a definição da palavra herança. Por quê? Porque a herança é o coração do tema, né? A herança africana no Brasil é o coração do tema. A gente tem o primeiro recorte, que é o quê? É a valorização do quê? Da herança. Como valorizar a herança? É o primeiro recorte. E o segundo recorte é o desafio para a valorização dessa herança africana no Brasil, né? Na verdade, seria a herança africana, né? Aí seria a valorização da herança africana. Aí desafios para a valorização da herança africana no Brasil. São vários recortes que a gente tem. Então aqui a gente tem que olhar bem. Então ele sempre deixa claro. Então o que é que quer dizer herança? Geralmente o texto 1 ele traz justamente essa contextualização do tema. Aí trata-se de informações necessárias aos participantes para compreender a fase temática, afastando qualquer margem de dubiedade quanto ao tipo de herança que será utilizada. O texto 2 é um texto acadêmico, intitulado A Epistemologia da Ancestralidade, de Edward David de Oliveira, e apresenta de maneira direta uma crítica ao tratamento das culturas africanas e afro-brasileiras como folclore, o que engessa e reproduz estereótipos em relação às manifestações culturais. O texto do autor ainda salienta a necessidade de recuperar o contexto de produção e manifestação cultural. Isso tudo aqui a gente falou um pouco quando eu falei de tema, né? Sempre é bom retomar algumas características. O texto é uma fotografia. O texto 3 é uma fotografia na obra intitulada Ainda a Lamentar, de Rosana Paulino. Apresenta na abertura do capítulo 8 da edição especial da obra Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, em que uma mulher se encontra amarrada por causa em um caixão e arrastando com vários objetos presos sobre ele. Na parte superior da fotografia consta o provérbio africano: quando não souberes para onde ir, olha para trás e saiba pelo menos de onde vens. Essa imagem aqui, né, que a gente falou que tem um provérbio aqui, aqui a gente vê que ele vai construindo um contexto ao redor do tema. Então, ele tenta deixar o mais claro possível ao redor do tema, ele dá ideias para você falar. Então, aqui dentro dessa questão, qual é o desafio aqui que a gente pode tirar daqui, né? O que herança existe aqui? São pontos que a gente vai refletindo que vai nos ajudar a trabalhar o tema, né? Então, vai nos ajudar a escrever sobre o tema. Como é que uma pessoa que tem uma carga, por exemplo, de preconceito, ou um Brasil que tem uma carga aqui de preconceito, né? Como é que a gente pode valorizar, né? E principalmente aqui a gente tem um desafio já, escancarado aqui para você. Um desafio para a valorização é justamente como foi desvalorizado no passado. Então, o desafio é a mentalidade da população já vem de um processo de desvalorização do, da herança africana. Então, como é que a gente faz para virar a chave? E aí? Que a gente já tem aqui no texto, no texto 3, que é, desculpa, que está ali no texto de apoio. E aí tem algumas personalidades, como ele vai postar lá na frente, né? O texto 4 intitula-se História Afro-Brasileira nas Escolas. O professor comenta o avanço e dificuldade. E foi publicado pelo Jornal da Uniesp, em razão dos 20 anos da obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira em sala de aula. No texto há, por exemplo, a declaração da professora que explicou que a vergonha que os estudantes negros sentiam na escola, em razão da cor da sua pele, do seu cabelo e de sua história, tem dado lugar à possibilidade de aprendizagem importante sobre a valorização e contribuição africana, além do combate ao racismo. Então, mais coisas citadas, né? Então, são citados nomes importantes, como Luiz Gama, né? Grande Luiz Gama, grande advogado, que ajudou a salvar milhares de negros, né, que estavam sendo escravizados em situações que não deveriam. Na verdade, não existia nem. A escravidão não é legal, né? Não é legal no sentido jurídico que a gente chama de direito negativo, né? Todo ser humano deveria ter o direito à sua própria vida, né? Então Luiz Gama ele vai utilizar o sistema jurídico da época que era legalizado, né? No caso, existia a escravidão permitida por lei. Carolina Maria de Jesus, que é outro caso, né? Enfim, vamos passar para frente, né? Para ver se dá tempo aqui, não consumir tanto tempo de vocês, né? O texto 5 é a letra do samba enredo, história para Ninar de Gente Grande. Aí você vê que aqui ele vai pegar um samba enredo, né? Uma poesia, né? Para falar justamente um ponto de vista artístico, debater alguns elementos,
Seria bom vocês aí então, com o link, né? Já passei o link para vocês do guia de redação. Depois vocês leiam com calma, que aqui não tem muito o que comentar. Vou explicar de forma mais direta algumas coisas aqui que ele vai trabalhar, né? O que é a fuga total do tema? A fuga total do tema é quando o assunto mais amplo do tema, né, não é desenvolvido. Você não toca nem no assunto principal do tema. Então aqui, ó, tema 2024, o tema foi considerado fuga, né? O tema foi considerado completo, sim. O tema foi considerado completo quando foram abordados os desafios da valorização para essa fica no Brasil, ou seja, todos os recortes foram utilizados. São os desafios, a valorização, a herança africana e o Brasil. A herança africana, como eu falei aqui, é o cerne, né? Aí depois, valorização, desafios e Brasil. Sendo assim, a fuga do tema, a redação que abordou o continente africano, sem mencionar os problemas. Aqui, o que é a fuga do tema? Mencionou só o continente africano, sem mencionar os problemas enfrentados pelas pessoas ou seus valores, ou seja, não abordou a valorização da herança africana, a assistência ofertada por instituições públicas e privadas, sem menção à pessoa que cuida. A história do Brasil sem mencionar a herança africana. Claro, né? Se você cortou aqui a herança africana, basicamente, e você já deu uma fuga geral do tema, entendeu? É o cerne. Ou seja, abordou a história cultural do Brasil, mas não relacionou à valorização da herança africana. Sempre, né? O preconceito no Brasil, sem mencionar a herança africana. Ou seja, abordou novamente. Você vê aqui, qual é o cerne aqui, ó? Herança africana. Preconceito como desafio a ser enfrentado, não falou da herança africana. Então, a herança africana, ele é o cerne, ele é o coração. Ele é aquilo que você tem que valorizar. Se você falar do continente africano, você não está falando da herança africana necessariamente. Então, configura sim um errinho. Exatamente. Então, esse é o tema. Aqui ele vai explicar, mas é quando você fala dessa africana, mas não vai falar dos outros temas, ou seja, o tema principal e não está lá, mas você não vai citar nenhum desses outros elementos aqui que eu falei, nem os desafios, nem a valorização, nem a questões no Brasil. Se você não citou nenhum desses três, é considerado fuga parcial. Você citou dois dele, o Enem não fala, mas dependendo de como você citar, já não vai ser um tangenciamento, né? O fuga parcial do tema. Sim, por fim, o que é um texto tentativo argumentativo, né? Sim, o que é não atender o tipo textual, né, gente? Também que é a mesma coisa. O tipo textual aqui não é um texto dissertativo argumentativo. E o que é um texto dissertativo argumentativo? O texto dissertativo argumentativo é aquele que se organiza com base na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto. Eu já falei lá em cima, né, mas só retomando. É fundamentado com argumentos a fim de influenciar a opinião de quem lê, tentando convencê-la de que a definida é válida. É preciso, portanto, expor e explicar ideias. Então, você expõe, ou seja, ele tem a natureza, sim, expositiva, explica o tema, os argumentos e as ideias. Por isso, a dupla natureza desse tipo textual é argumentativo porque defende um ponto de vista e uma opinião, e dissertativo porque utiliza de explicações para justificar. Você tem que explicar o que é a herança africana, você tem que explicar é, alguma lei que você vai utilizar ali, algum repertório. Por isso que eu sempre falo disso aqui, ó. São os dois pilares do dissertativo e argumentativo. Dissertar e argumentar. Explicar e convencer. Explicar e convencer. O objetivo desse texto é, em última análise, convencer o leitor de que determinado ponto de vista é acertado e relevante. Para tanto, deve-se mobilizar informações, fatos e opiniões a partir de um relacionamento consistente. Aqui tem algumas questões, né? Será atribuída nota zero a redação que apresentar predominância de outro tipo textual. Vai fugir do tempo, do tipo, né? Mesmo que atenda às exigências dos critérios da avaliação. Já redações que apresentam muitas características de outro tipo textual, em meio a um texto predominantemente certo argumentativo, não receberão nota zero, mas serão penalizados na competência 2. Portanto, você não deve, por exemplo, elaborar um poema ou produzir um texto, a narração de uma história, um depoimento de experiência de vida pessoal. E aqui tem a questão que eu falei, ter cuidado com experiência de vida, ter cuidado com qualquer tipo de narrativa, porque geralmente vocês perdem muito tempo quando vocês vão contar alguma história dentro da argumentação, e muitas vezes vocês consomem mais tempo do que o próprio argumento. E aí você se lasca na competência 2. É possível apresentar trechos pontuais narrando acontecimento, mas é muito difícil, aqui é muita técnica, que justifica o ponto de vista. Mas o texto não pode se reduzir a uma narração e nem tem uma grande parte da narração, devido ao fato de esta não apresentar as características do tipo textual solicitado. Enfim, agora chegamos à
Ponto, todo mundo quer saber. E a nota, professor? A nota é muito simples. Ora, você vai receber 200 pontos, lembrando que todas as competências vão de 0 a 200, 5 competências, tirou 200 em todas, 1000, tirou 0 em todas, 0. Então, ó, desenvolver o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo e excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Então, aqui, fala bem do tema, tem um bom repertório e está dentro do tipo. Está dentro do tipo é o mais fácil, né, gente? Você pode escorregar na casca mas é o mais tranquilo. 160 pontos. Desenvolve o tema por meio de uma argumentação consistente e apresenta um bom domínio dissertativo argumentativo. O que é um bom domínio? Às vezes você vai escorregar um pouco na casca de banana, a gente vai ver isso nas correções. Então, às vezes, a estrutura do texto dissertativo argumentativo não está muito claro. Que é a estrutura do texto dissertativo argumentativo? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Você não está com paragrafação ok. Então você vai perder a competência 1, mas vai perder aqui também. Se você muda para um parágrafo, no caso, você está na introdução, você muda para um desenvolvimento, sem terminar a ideia introdutória do texto, perdeu ponto aqui também. Perdeu ponto lá e perde ponto aqui. Na competência 1 e na competência 4 também. Entendeu? Seu texto ele tem que estar fechado estruturalmente. Então, o domínio é esse, né? Ele até fala que com proposição, argumentação e conclusão. Ou seja, seu texto tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão bem definidos. Bem definidos. Escorregou um pouquinho, 160 pontos. Claro, aqui ele não fala, mas aqui também a gente, quando muito texto, geralmente só tem um repertório. Geralmente recebe 160 pontos. Texto que coloca uma parte narrativa maior, 160 pontos, entendeu? Desenvolve aqui 120 pontos, né? 160 é o normal. 120 pontos é o cara que já está escorregando, né? O cara já está mais para lá do que para cá. O cara que não está prestando atenção. O cara que não assistiu essa aula. É o cara de 120 pontos. Desenvolve o tempo por meio de argumentação previsível e apresenta um mínimo mediano dissertativo e argumentativo. Vejam bem, a argumentação, ela também vai contar na competência 3, mas conta aqui na competência 1. Entendeu? Aí aqui o que? O texto tem que. Seu texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão minimamente separados, ele já vai ter 120. Se você não fez nenhuma caca, você colocou introdução, desenvolvimento e conclusão, pronto. Você pode até cometer uns vacilos aqui, umas narração estranha, um negócio meio bizarro, porque é domínio mediano. E você ainda tem uma argumentação previsível. Ou seja, aqui é estaca zero. Zero, entendeu? 80 pontos. Então, 80 pontos, meu amigo. Você tem que se esforçar para ter 80 pontos na redação. Aqui na competência 2. Na redação, no caso, a competência 2 é da redação. Desenvolve o tema recorrendo a cópia de trechos motivadores. Meu Deus, você vai estar copiando. Aluno meu, não diga que é meu aluno, não. Me vem na rua, negativo. Nem. Não, não, meu aluno não. Não, digo que faltou tudo. Não achei uma aula online minha. Disse, não, isso aí está matriculado no colégio. Meu aluno não é, não. Olha o domínio insuficiente do texto tratativo argumentativo. Ou seja, praticamente você não tem nem ideia do que é o texto tratativo argumentativo. Às vezes eu não falei isso em sala de aula, quando a gente estava lá no ao vivo, ó, no presencial. Quantas vezes eu já não falei aqui, já na aula passada e nessa aula, e quantas vezes eu não falei, eu estou preparando um videozinho para todo mundo que me entregou redação, viu? Eu estou só esperando terminar as competências para enviar para vocês. Assim que eu terminar as competências, né, para vocês entenderem também o que é que eu estou corrigindo. E aí, depois que eu fizer isso aí, eu já passo outra redação. Já não, né? Que eu já devia ter passado antes. Mas como semana passada teve a reunião dos pais, aí acabei não mandando aula e tal. Então isso aí prejudicou um pouco. Mas fiquem tranquilos que vai chegar. Não atende a estrutura com proposição, argumentação e conclusão. Ou seja, seu texto ele não tem introdução, desenvolvimento e conclusão, meu doutor. Como é que você chega no ensino médio, final, terceiro ano, faz um texto sem introdução, desenvolvimento e conclusão, seu doutor? Ué, eu tô dizendo aqui que você tem que se esforçar para ter 80 pontos. 40 pontos, então, apresenta o assunto tangenciando o tema. É mais fácil acontecer o 40 do que o 80. Tangenciar o tema você pode fazer. Agora, ou demonstra um domínio precário do texto dissertativo argumentativo com traços constantes de exercícios textuais aqui, meu amigo. Você já está escrevendo metade poesia, metade narrativa, metade. Até outra coisa também que conta aqui, viu? O texto dissertativo argumentativo, muita gente comete esse erro aqui. A emotividade, ela não está presente no texto dissertativo argumentativo.
Muita gente tem fazer um apelo à emoção. Então, isso aqui não pode. O que é o apelo à emoção? É você dizer, por exemplo, no texto aqui da herança. Os pobres, os negros no Brasil sempre sofreram muito, foram escravizados, torturados, o sangue que escorreu pelas suas peles e suas veias hoje, eles adubam o, o solo em que nós brasileiros pisamos. É verdade? Eu preciso dizer que sim. Mas você vê que ele ainda está tentando convencer pela emotividade. É um discurso que não traz aqui um argumento propriamente dito, ou se traz, ele está em torno, ele está envolto de emotividade. Entendeu? Pegaram? Então, esse tipo de discurso também perde ponto aqui na competência 2. E usar a fuga do tema, né? Enfim, gente, é isso. Essa aula já ficou muito grande e eu já pulei algumas coisas, justamente para que eu queria fechar aqui a competência 2, mesmo que a aula ficasse um pouquinho maior. Espero que vocês assistam. Uma boa semana para vocês e até a próxima.